a palavra à nossa colega professora Rosa Sequeira para apresentar o professor José Marcelo Luna e abrir assim então a conferência, desejando as boas-vindas ao senhor professor. Bem, muito bem. Obrigada, Marcelo, por estares aqui conosco. O professor Marcelo Luna é da Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, Brasil. Originalmente ele é da área de letras, em particular do ensino de línguas, tal como eu, a minha área também, por isso somos amigos há já alguns anos, temos muitas coisas em comum. E, ultimamente, o seu grande interesse é a globalização do currículo, que ele designa também às vezes por internacionalização do currículo. E é esta área pela qual ele é conhecido internacionalmente. E aproveito para mostrar, porque é um dos interesses para os nossos doutorandos, uma das publicações que ele organizou, foi publicada em 2015, a primeira edição, esta já vai na segunda, e aproveito para informar que este livro vai estar disponível, porque eu vou entregar logo que seja possível, na nossa biblioteca de estudos globais. Chama-se Internalização do Currículo, Educação, Interculturalidade, Cidadania Global. Portanto, esta é uma informação que pode ter interesse para a nossa turma de estudos globais. O professor Marcelo Luna coordena um grupo de pesquisa e projetos desta área, tem uma grande colaboração internacional e cita apenas, para abreviar, a Universidade de Ottawa, no Canadá, a Universidade de Cambridge, a Universidade do Texas, nos Estados Unidos, e também Portugal, pois que é professor visitante com regularidade da Universidade de Coimbra e colabora com a Universidade Aberta. Não é a primeira vez que ele faz uma conferência na Universidade Aberta, porque é também investigador colaborador do CMRI, do Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais. E passo a palavra, Marcelo, boa conferência, obrigada mais uma vez. Muito obrigado a você, Rosa, muito obrigado ao senhor, professor José Eduardo Franco, a professora Darlinda Moreira, a doutora Cristiana, a todos a quem realmente eu devo agradecer por ser uma satisfação, ser uma honra para mim sempre estar de volta à Universidade Aberta. Realmente não é a primeira vez e não haverá de ser a última. Há alguns projetos em desenvolvimento, um deles é um livro que com a Rosa nós vimos organizando, que trata exatamente de currículo, globalização e perspectivas globais. Então, esses são esforços que eu venho fazendo daqui para colaborar com essa temática da globalização do currículo, também referida, como há pouco a Rosa mencionou, como internacionalização do currículo, que dá nome a esta publicação de 2015 e 2017. E, para mim, eu não me canso de dizer que se trata realmente de uma honra, de uma satisfação de participar do doutorado em estudos globais, fazendo essa contribuição neste momento e com a Rosa e com outros colegas, alguns dos quais aqui presentes, até o fim deste ano, apresentar esta publicação à comunidade científica, à comunidade interessada na temática da internacionalização da globalização e, por que não dizer, também fomentar novos interesses nessa temática que nós todos reputamos como pertinente, como oportuna, como alvissareira. Pois bem, eu começo hoje citando uma colega nossa, colega da professora Rosa, colega haverá de ser de outros aqui presentes, que é a Vera Hanna, professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, aqui no Brasil. A professora Vera Hanna diz: as humanidades importam hoje como sempre importaram.
uma educação pluralística, autoconduzida, que cruze as fronteiras disciplinares dos currículos universitários. As humanidades, elas continuam tão prementes quanto no passado. Eu faço essa citação para logo parafraseá-la e assim exibir o foco da minha contribuição para este importante seminário, que é o Seminário Internacional de Estudos Globais da Universidade Aberta. A internacionalização do currículo destaca a importância das humanidades, e ela o faz ao articular o processo educacional e as diferenças para além das práticas homogeneizadoras e monoculturais, que infelizmente são e estão presentes no currículo escolar. Isso reflete a dialética tensão entre o universalismo e o relativismo na educação. A model for internationalization of universities in the fields of humanities and social science. The internationalization in the humanities grant is intended to facilitate collaboration between Dutch and foreign humanities research groups. Internacionalização e as humanidades, nas humanidades ou das humanidades, são temas de projetos, de trabalhos e eventos científicos em todo o mundo. Por exemplo, os desafios da internacionalização no campo das ciências humanas foi tema de uma mesa redonda da última reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Nessa ocasião, na discussão, Ítalo Morricone, diretor da editora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ele defendeu que as editoras universitárias também devem lutar para traduzir as obras brasileiras para o inglês, como fazem com as produções estrangeiras para o português. Internacionalizar a ciência brasileira é uma preocupação de muitos pesquisadores e editores científicos, principalmente após o anúncio feito há cerca de 2 anos dos novos critérios para indexação de periódicos na coleção Cielo. A despeito da internacionalização ser, no Brasil e em outros países, um critério de valoração também dos programas de pós-graduação, decisivo para a caracterização, aqui no Brasil nós referimos programas de conceito 4 a 7, 4 é um conceito regular e 7 é um conceito de excelência. Considerados são aqueles que têm conceito 7 mestrados e doutorados internacionalizados. O significado da internacionalização está longe de ser unívoco. Falar de internacionalização impõe considerar a natureza polissêmica da noção e a sua variada prática. Internacionalização podem ser parcerias internacionais e intercâmbios culturais entre professores e estudantes. Pode ser o desenvolvimento de campi universitários em outras partes do mundo. Pode ser o aumento de recursos para recrutamento de estudantes internacionais. Pode ser o uso do inglês como língua de instrução, de pesquisa e de publicação. Pode e deve ser o fomento ao diálogo intercultural. Internacionalização é, portanto, como diz Rudzik, em uma publicação de 2014, internacionalização é um processo que só pode ser definido por medidas e aferições. Diante dessa imposição, digamos, teórico-metodológica, que é fundamentada, eu reajo hoje aqui diante de vocês, esperando que isso fomente a nossa conversa, o nosso debate, na segunda metade deste tempo, que não haverá de ser superior a 1 hora, eu reajo definindo a internacionalização, de que já estou tratando, como o processo que visa a transformação das práticas monoculturais que caracterizam o espaço escolar por uma visão abrangente de currículo, aquela que dá lugar às culturas não hegemônicas,
no processo de ensino e aprendizagem das diferentes áreas do conhecimento e das humanidades em particular. Martim. Se, por um lado, os movimentos de inserção das multiculturas na educação ganham espaço e tempo nos editais de programas científicos, por outro, a formação ontológica dos sujeitos envolvidos nesse processo, como professores, gestores, enfim, todos nós, essa formação ainda é pautada por uma lógica cartesiana limitada na percepção do real como um todo. Bem, a minha contribuição neste seminário dá-se, retomo para pontuar, dá-se pela defesa de que o conceito de totalidade definido pela filosofia possa ser tomado como referência de transformação ontológica dos envolvidos no processo que refiro como internacionalização ou globalização do currículo. Ao vê-lo, eu acredito também que as humanidades são especialmente destacadas. Meus caros, minhas caras, diante de um observador, o que pressupõe a totalidade? Que ação metodológica o sujeito deve tomar para buscar uma visão da totalidade? Nós podemos pensar, de início, que a pretensão de se observar o todo ou a totalidade pressupõe o distanciamento. E a primeira ação que podemos tomar, isso para observar o todo de um determinado objeto, é justamente tomar distância. Esta perspectiva de distanciamento, como pretensão de se observar o todo, pode ser adotada como estratégia para observar ou para se observar qualquer objeto. Contudo, o distanciamento não pode ser feito de qualquer forma. Nós precisamos de uma estratégia, de uma metodologia, para que o todo se revele de forma mais clara. Nós precisamos do ângulo da observação, da proporcionalidade do objeto a ser observado, do caminho pelo qual os passos serão dados, da rugosidade do caminho, da luminosidade do local, da boa qualidade do olho, dos óculos limpos, da ilusão de ótica provocada pelos raios de luz sobre o objeto. As variáveis que compõem o ato de se distanciar para se observar o todo são muitas. Por esse motivo, este processo não está focado no todo como objeto de uma totalidade assim atingida, mas sim nos caminhos da totalidade. Não temos a pretensão de observar o todo na sua concretude, mas sim de analisar os caminhos que podemos tomar para se ter uma melhor observação do todo. É nesse sentido, na ação de se atingir o todo com relação ao observador, que eu me defino neste seminário. E para isso, eu vou retomar o conceito de totalidade, perpassando algumas vertentes em que o conceito foi analisado: racionalista, dialética. A racionalista, sabemos, observa e conceitua a totalidade como a soma das partes de um conjunto. A idealista concebe a totalidade como resultante finalística consciente. E a dialética na relação do todo com as partes e as partes com relação ao todo. A tessitura linear do texto com relação à ordem das diferentes correntes que se dedicaram a analisar o conceito de totalidade está relacionada ao desenvolvimento histórico-epistemológico do conceito de totalidade. Sabemos também que a racionalidade como princípio epistemológico de totalidade foi pulverizada no tecido social após o século XVIII. Porém, existem outras correntes filosóficas que se envolveram com este conceito. A totalidade idealista toma força a partir de Descartes. E os princípios individualistas da sociedade burguesa da Idade Moderna ganham força, fabricando e desenvolvendo um ideal de subjetividade. Para a corrente idealista, o sujeito munido da razão tem a capacidade de criar ciência,
que se trata do verdadeiro ato de criar novos mundos, segundo Silva, na sua publicação de 2003. É possível perceber que o principal objetivo da ciência é interpretar a natureza como um todo único. A totalidade desta forma pode ser tomada como princípio norteador de práticas ontológicas e pano de fundo para se compreender as relações entre vários objetos do real, incluindo-se as dinâmicas culturais que circulam em nossa sociedade. O que se tem é a construção de um local epistemológico e metodológico que possa ampliar o horizonte dos sujeitos com relação à totalidade. Meus caros colegas, minhas caras colegas, as relações de poder, elas são caóticas e se projetam muitas vezes em práticas autoritárias que visam a proteção do status quo. O processo de internacionalização do currículo, pautado no conceito de interculturalidade, parece estar situado no contexto em que a monocultura é estandardizada e as culturas periféricas silenciadas. A educação intercultural sintetiza um movimento amplo, em que sua gênese está fora dos muros das escolas e universidades. Sua gênese está relacionada às lutas dos grupos sociais discriminados e os movimentos sociais que reivindicam questões identitárias. Entendemos, por formação ontológica, a parte que resta ao sujeito da relação sujeito-objeto-sujeito. Na dialética desta relação, o limite entre sujeito e sociedade fica marcado por processos de subjetivação, mas que podem ser controlados pelos atos de se tomar consciência do real como um todo historicamente construído. Tomar o conceito de totalidade como referência para se compreender as relações culturais que se projetam no espaço escolar consiste em uma forma de organização do pensamento e, por consequência, da ação. Consiste em uma forma de organização do pensamento, eu já disse, e por consequência da ação. Nesse sentido, o sujeito se situa em um local epistemológico estratégico, de onde é possível observar as relações culturais das partes da escola para o todo da sociedade, e do todo para as partes em um movimento de oscilação constante, o que é formidável. Observar as diferentes culturas e suas interações exige, sim, uma visão de totalidade, em que o sujeito observador faz parte do processo como tradutor. E aqui eu preciso, então, apoiar-me no sociólogo português Boaventura de Sousa Santos. Para ele, o mundo é uma totalidade inesgotável, em que cabem muitas totalidades, e que todas são parciais, ou seja, a soma das partes não forma o todo, e o todo é mais do que a soma das partes. Dessa forma, a percepção do todo como organizador do pensamento está projetada no olhar do sujeito como observador, tradutor das relações culturais. Pois bem, vamos agora explorar mais, ser esta, quero crer, a razão pela qual eu fui convidado para estar esta tarde, início de noite, com vocês, que é o processo de internacionalização. Bem, a autora que há mais tempo escreve e que mais escreve a respeito da internacionalização do currículo é Beth Lisk. Para ela, o processo de internacionalização, também conhecido pela abreviação IOC, ou IOC, para ela, a IOC é um plano metodológico, é um plano de ação metodológico para que este movimento intercultural possa ser implementado, nós usamos esse termo aqui no Brasil, possa ser implementado de forma mais profunda na ação dos sujeitos envolvidos no processo. Ela, que é australiana, eu já disse, expoente na área de internacionalização, ela define, e eu cito,
a IOC como a incorporação de dimensões internacionais, não só internacionais, mas interculturais e globais, no conteúdo do currículo, bem como os resultados de aprendizagem, atividades de avaliação, métodos de ensino e serviços de suporte de um programa ou um estudo. Por isso que a visão de currículo precisa ser a mais abrangente possível. Portanto, nós precisamos, quando referimos a currículo, pensá-lo como o formal, o informal e o oculto. Nos termos de Beth Liske, o processo de internacionalização do currículo organiza-se por 5 estágios. O primeiro, revisão e reflexão. Por esse estágio, nós, professores, gestores, todos que de um currículo fazem parte, todos que para um currículo se erigir, se desenvolver, convenientemente, há conveniência de um projeto pedagógico. Bem, a revisão e reflexão busca saber em que medida um currículo é internacionalizado e serve para estimular a discussão e reflexão sobre o mesmo. O segundo estágio é referido como imaginação. Bonito termo, não é? Eu acho, eu gosto. Pelo estágio da imaginação, nós todos buscamos novas formas de pensar e atuar. Nós somos, então, levados a imaginar novas possibilidades, ensinar determinado conteúdo programático, de aprender determinado conteúdo programático. Que outras referências bibliográficas podem ser usadas? Por que só o norte? Por que não também o sul global? Como um lugar onde a ciência existe, onde há trabalhos científicos, onde há autores, produtores de ciência que podem servir como base para estudos, para pesquisas, para produções científicas em geral. Depois de perseguir o estágio da imaginação, tem-se o estágio chamado pela Beth Liske de revisão e planejamento. Como o próprio nome diz, devemos focar nesse estágio nas mudanças a serem feitas no currículo para que este se torne internacionalizado. Revisão, vimos o que ele é. Imaginação, como ele pode ser. Quais são as possibilidades? E na revisão, vamos tratar, então, de fazer a mudança, de promover a mudança. E tudo isso é feito com muita negociação. Cada um dos estágios caracteriza-se por muita negociação entre todos os envolvidos. Durante esse estágio, o da revisão e planejamento, são tomadas decisões de curto, de médio e de longo prazo para a efetivação da internacionalização do currículo. É nesse estágio que se identificam os bloqueadores. O termo em inglês é blockers. E facilitadores, o termo em inglês enablers. Sim, há, como em todo processo, ainda mais dentro de escolas, dentro de universidades, ainda mais quando são processos a serem gestados, a serem implantados, desenvolvidos, avaliados por nós, gestores, professores, estudantes. Claro que há resistências, não é? Claro que aquele professor, aquele gestor que muito cioso do seu programa, por ter tido ele próprio uma formação unicamente, exclusivamente, tradicionalmente baseada naqueles autores, naquelas referências. Então, ele deve, como foi o meu caso, a professora Rosa, quando me apresentou, ela disse sobre minha formação. Sim, eu sou das letras, e embora eu seja das letras português, vernacular e inglesa, eu costumo dizer, quando falo sobre blockers e enablers, que a minha formação ela é
ao mesmo tempo, uma grande bloqueadora e uma grande facilitadora. Por que bloqueadora? Porque ela foi absolutamente monocultural. Foram duas monoculturas. A monocultura do português, a literatura portuguesa. Eu estudei mais do que a literatura brasileira. Eu não estudei, eu digo, quando da minha formação inicial, há quase 40 anos, numa universidade grande do Brasil, mas grande por suas referências que eram tradicionalistas, não é? A história servia à universidade para a manutenção do monumento, dos cânones. Então, sim, a minha formação não previu, eu não consegui ler um autor que escrevesse em língua portuguesa, que não tivesse tido a sua formação, a sua atuação, a sua produção em Portugal, e claro que alguns no Brasil, mas o maior número de Portugal. E por que eu digo será? E no que diz respeito à língua inglesa, foram os ingleses e os norte-americanos. Eu não conheci um autor, vim a conhecê-los depois, quando passei a me inquietar. Sim, porque nós que nos interessamos pela temática da globalização do currículo, da internacionalização do currículo, pela perspectiva da educação intercultural, nós questionamos esses cânones, nós questionamos a hierarquização, nós queremos a deshierarquização, né? Nós queremos a diversidade, que não está somente no meu sotaque, comparativamente ao sotaque da maioria de vocês. Está na forma como eu aprendo, na forma como eu ensino, quais são as minhas referências. Então, eu tomo como facilitadora também essa minha formação inicial, porque quando eu tomei contato com a internacionalização do currículo, eu passei a fazer a minha própria avaliação, a minha autocrítica, não é? Então, eu sou um incentivador na minha sala de aula, nos cursos em que eu atuo, porque eu sei como foi limitada, quão pouco arejada foi a minha formação inicial e quanto mais arejada deve ser a daqueles que estão em sala de aula comigo, conosco, né? Então, eu costumo dizer que eu só vim saber que alguém, para além de Saussure, Ferdinand de Saussure, havia se ocupado de signo, havia se ocupado de fenômeno linguístico muito depois, quando eu questionei o paradigma dominante, não é? Paradigma dominante do francês, a época de obras escritas em francês, depois do inglês, e né, identifiquei e levo para a sala de aula né, contribuições de linguistas que, simultaneamente aquelas de Saussure e de outros, pensavam língua, pensavam linguagem, se ocupavam daquilo que viria a ser definido e viria a ser reconhecido e ainda valorizado quase que unicamente como o pai da linguística, né? Bem, o quarto estágio, atuação. Parece claro o suficiente, não é? Mas deixe-me explicar como tenho feito com cada um dos outros estágios. Nesse estágio, nós analisamos os objetivos, nós analisamos se os objetivos para internacionalizar o currículo foram atendidos. O plano para internacionalizar o currículo é implementado e prepara-se a avaliação do mesmo. Como todo professor, uma avaliação precisa ser feita. E por ela, que é o quinto estágio, faz-se o questionamento dos objetivos, se os objetivos formulados para a internacionalização foram alcançados, analisa a efetividade das mudanças propostas. Pois bem, Lisk, na sua publicação de 2015, The Internationalization of the Curriculum, ela destaca que o estágio da imaginação, aquele do qual eu sou fã, é aquele que envolve o processo criativo dos professores e gestores.
é o momento em que a posição epistemológica nossa, dos sujeitos, vem à tona e vem com tudo. E a formação docente, que muitas vezes foi pautada em uma lógica homogeneizadora, ela é questionada. Muito bem. Muitos estudos, nós sabemos, já foram desenvolvidos sobre formação docente. Destacamos Tardif, possivelmente conhecido de vocês. Ele, em 2010, nessa sua obra, observa as múltiplas variáveis que envolvem o trabalho docente. Dentre elas, a consciência profissional necessária para se perceber como sujeito construído por muitas variáveis, incluindo a sua experiência como estudante e as correntes filosóficas que pautaram sua formação como profissional da educação. Se o professor, na fase de imaginação, não tiver a consciência profissional de que trata Tardif, ele, o profissional docente, acabará reproduzindo discursos homogeneizantes na fase da imaginação. A totalidade, novamente, mostra sua valia na construção desta consciência profissional que se projeta na fase de imaginar um currículo mais internacionalizado. Eu posso, neste ponto, articular, então, o conceito de totalidade a fatores internos e externos à escola. Internos, como organizador das práticas interculturais, e externos, como tradutor das diferentes culturas em um aspecto global. A reflexão sobre a totalidade dá-se na metodologia da internacionalização do currículo e funciona como um alargador de pensamentos em nível ontológico. Trata-se de incluir um local epistemológico estratégico, eu já dizia, e aqui reforço, um local epistemológico estratégico para a observação das diferentes totalidades. Gaston Bachelard, autor muito possivelmente conhecido de muitos de vocês, ele escreveu um livro intitulado O Novo Espírito Científico. Na obra, ele analisa os novos paradigmas com os quais a ciência moderna depara. Quando surgem a teoria da relatividade, a geometria não euclidiana e a física não newtoniana. Neste sentido, há uma inversão na criação do pensamento humano. Trata-se da ciência com suas metodologias que passa a criar filosofia. Bachelard, no livro, que é de 1985, propõe uma ciência não dicotômica e afirma a necessidade de se criar uma ciência não universal. Ele critica a epistemologia da verdade cartesiana, que se prendia a argumentos de totalidade homogeneizadora. Ele sugere um racionalismo regional que inaugura uma nova ontologia, um estreitamento, por que não dizer, entre o sujeito e o objeto, fazendo com que o sujeito recupere fluidez. Temos, desta forma, uma ontologia da diversidade, que é tomada até as últimas consequências. Eu gosto dessa expressão, que é do Fleury, que produz sobre educação, para educação intercultural, a pedagogia do encontro até as últimas consequências, assim ele define a interculturalidade. E aqui eu faço uma conciliação, modestamente. Essa ontologia da diversidade, que é tomada até as últimas consequências, atingindo pilares da ciência moderna. Não temos uma teleologia universal do ser humano. O ontológico está sempre projetado nas particularidades de uma razão regional. O ser não antecede a ciência. Ao contrário, ele é o seu contemporâneo. Eu posso observar algumas aproximações entre o conceito de internacionalização e de totalidade com o que propõe Bachelard, destacando-se dois aspectos. A ciência é considerada aberta às possibilidades e à diversidade. O conceito de totalidade é analisado em nível ontológico como organizador do pensamento que permite alargar a realidade, dando espaço à diversidade.
alargamento, não é? Expansão. Vocês devem, então, estar por concluir que eu estou por me pautar novamente em Boaventura de Souza Santos, e sim, eu posso dizer que eu estou por concluir essa minha contribuição. Expandir o presente e contrair o futuro. É isso que sugere Santos, para a edificação de uma racionalidade cosmopolita pautada na sociologia das ausências e das emergências. Bachelard faz o mesmo ao propor uma racionalidade regional e a construção de uma ciência não universal e nem homogeneizante. Os movimentos interculturais e o processo de internacionalização do currículo, em última análise, caminham na direção do alargamento da percepção das diversidades culturais e suas relações. Expandir o presente, ampliar o campo de visão, considerar as diversas variáveis. A internacionalização do currículo, meus caros, minhas caras, é uma possibilidade de alargarmos nosso pensamento em nível ontológico, culminando em um esforço de ampliar o espaço das práticas curriculares. Ao longo dos últimos anos, a internacionalização tornou-se pauta das discussões científicas no Brasil. Também as humanidades discutem amplamente o tema. Que bom que o fazem. Eu não perco a oportunidade de fazê-lo. As mais recentes e mais questionadoras falas foram na direção da exclusão das áreas humanas de muitos programas subsidiados, que costumavam a ser subsidiados pelo governo brasileiro, por governo de outros países. Bem pontualmente, as críticas são a falta de políticas de Estado de produção e divulgação da pesquisa indistintamente da área. A internacionalização do currículo, embora não dispense políticas institucionais, destaca-se como um processo viável em e para toda a escola, pois ela está na base, ela está no seu currículo, seja o formal, o informal ou o oculto. A IOC, lembrem-se, a IOC destaca-se como um processo necessário em toda e para toda a escola, pois visa ao alargamento das referências, consequentemente, da mente humana. Anísio Teixeira usa essa expressão, ele que é ainda reconhecido como um dos mentores do projeto de universidade que nós chegamos a ter e que, infelizmente, há muita ameaça da sua manutenção. O alargamento das referências e, consequentemente, o alargamento da mente humana. A internacionalização do currículo destaca a importância das humanidades. A IOC, como plano, espaço que pode ser ocupado pelas humanidades e o papel que elas podem desempenhar na superação de impasses, limitações, obstáculos e reduções do horizonte histórico, sociológico, político, epistemológico e tecnológico que marca o mundo em que vivemos. Eu tomo para bem, e digo modestamente, matar a minha fala, a noção de globalização. Termo, por vezes, pouco refletidamente referido ao lado da internacionalização. A internacionalização do currículo das ou nas humanidades garante uma intervenção específica na globalização, dando conta das suas contradições ao inscrever, pela infusão de perspectivas interculturais, outros valores, num mapa em que pareceriam apenas pontificar os valores econômicos ou os valores tecnológicos. Como diz o colega João Maria André, da Faculdade de Lei da Universidade de Coimbra, através da história, por exemplo, podem descobrir-se as diversas fases da globalização, chegando à conclusão de que, apesar das suas especificidades atuais, longe de ser um fenômeno exclusivamente contemporâneo, é, pelo contrário, um fenômeno que atravessou diversas etapas históricas.
de que o cosmopolitismo helênico ou a expansão das descobertas foram marcos decisivos e incontornáveis. E a sua configuração histórica junto ao estudo das línguas e das culturas, dimensões discursivas que essa configuração importa também privilegiar, e junto à geografia das migrações, dimensões relativas ao movimento das populações, a sua mistura ou as discriminações étnicas que a sociologia da globalização também não pode ignorar. Por outro lado, uma filosofia da globalização está atenta às dinâmicas da identidade, da uniformidade e da alteridade, que se jogam na redução das distâncias, na aproximação dos povos e na eliminação das fronteiras, chamando a atenção para as implicações antropológicas de um fenômeno que atinge o homem na sua essência mais profunda. É uma forma de agradecer a vocês, portugueses, de cidades portuguesas. Eu faço, então, essa referência aqui a colegas portugueses e esta aqui, que foi ao André. Pois bem, é objetivamente na desestabilização dos paradigmas fragmentadores e redutores da realidade que a internacionalização do currículo destaca a importância das humanidades. As humanidades são, exemplificada e exemplarmente, uma área aberta à totalidade em que, como também me lembra o colega João Maré, o homem se inscreve pelo seu pensamento e pela sua ação, na medida em que o que é transversal a todas as fragmentações é precisamente o humano enquanto humano, sendo o saber do humano não um saber objetivante e disjuntivo, mas um saber holístico e reificador, um saber compreensivo, atento ao envolvimento do objeto pelo sujeito, da realidade pelo tempo, do indivíduo pela comunidade, da parte pelo todo. Eu acho que não superei o tempo, não é? Muito obrigado pela atenção e nós podemos, então, conversar sobre isso que eu trouxe para vocês esta tarde, esta noite. Muito obrigado, professor José Freitas Luna, pela sua profundíssima e pertinentíssima conferência, que muito enriquece os nossos seminários e que abrirá certamente um espaço de reflexão sobre este tema tão importante dos estudos globais. E agora passaria a palavra à nossa colega professora Darlinda Moreira, pró-reitora da Universidade Aberta e docente do nosso programa de doutoramento em estudos globais e especialista em ciências da educação, para fazer uma breve apreciação crítica, um diálogo crítico com a sua conferência. Senhora professora Darlinda Moreira, obrigado. Tenha a bondade. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei onde é que estão, mas a todos os presentes, a todos e a todas os presentes, eu agradeço ao professor José Eduardo Franco este convite, também à professora Rosa Sequeira e naturalmente que agradeço esta brilhante apresentação ao professor José Marcelo Luna, que realmente nos deixa aqui com os desafios extraordinários para continuarmos todo este diálogo. Eu estou muito de acordo consigo e com a sua linha de pensamento. Eu sou uma mulher que venho dos etnoconhecimentos e da importância dos etnoconhecimentos na formação do humano e de todas as pessoas e naturalmente do lugar que eles têm nas escolas e nas instituições de ensino. Mas vejo-me aqui, após a sua conferência, vejo-me aqui confrontada com este questionamento da totalidade e dos caminhos para apreendermos a totalidade, coisa que eu acho fascinante, porque realmente eu penso que o currículo tem que ter isso, e tem que, simultaneamente que apreende, tem que relativizar também essa totalidade, penso eu.
E isso é o que nos vai servir um bocado de mote para pormos aqui em diálogo estas áreas tão diferentes e estas culturas tão diferentes que compõem a humanidade e que nós não queremos pôr de lado, muito pelo contrário, queremos, no fundo, com estes nossos estudos, queremos ajudar a construir essa humanidade na sua enorme pluralidade, porque temos a perfeita consciência que as culturas têm que se manter no traço da história e fazem isso muito através do conhecimento, da participação social e do diálogo intercultural. E, portanto, eu estou realmente muito dentro da sua linha de pensamento e com essa ideia da construção de um currículo que seja ele próprio um ponto de partida de observação e de construção e de diálogo intercultural. Os currículos, agora, de uma forma um pouco mais pragmática, diria eu, e isto também não quer tirar muita palavra, portanto, colega Rosa, que estás aí digamos que a seguir e a acompanhar a discussão, não me deixe ultrapassar o tempo, que eu acho extremamente importante pôr estes assuntos todos em diálogos e dar a oportunidade de todos falarmos com o professor José Marcelo, que é de facto um privilégio tê-lo aqui. Mas, portanto, o currículo é uma forma de passar os conhecimentos às novas gerações. E nós não podemos nunca deixar de ter essa dimensão muito plana, muito no terreno do que é que se quer com o currículo. O currículo é isto, mas dizer isto é dizer muito pouco, porque um currículo nunca é neutro. Um currículo é sempre um ponto de enormes resistências, de enormes interpretações, de enormes lutas e, como tal, é muito importante que os professores tenham consciência desta dimensão e que o currículo, quando se ensina para nós professores, quer dizer, aquilo que vai ser aprendido nós nunca sabemos muito bem, não é? Nós temos uma ideia, mas de facto o currículo é isto tudo. E como criação humana que é e que pretende desenvolver, tem que ser realmente, tem que ser acessível e tem que ser manipulado e tem que ser um local de uma construção das nossas identidades. E portanto, é impossível que o currículo também não reflita e não seja portador de enormes lutas de poder. E sempre foi assim. Os currículos têm sido sempre uma forma dos grupos maioritários e dominantes passarem o que querem que seja aprendido e excluir aquilo que não querem. E, portanto, chegou um pouco à altura, penso eu, quer dizer, há muito tempo também que isto vem entrando no imaginário das ciências da educação e daquilo que deve ser o ensinar e passar do conhecimento para as novas gerações e, portanto, as influências culturais do currículo começam a estar realmente presentes em muitos profissionais que sabem que é necessário trabalhar incorporar as diferenças e trabalhar as diferenças dentro do currículo. Portanto, por outro lado, focando o Bachelard, por exemplo, dizia que nós, quando ensinamos ciência, mas eu penso que esta questão se pode colocar para todas as outras áreas, nós temos que perguntar qual é que é a intenção que há por trás daquilo. E eu acho que isso é muito importante, porque no fundo nós quando fazemos ciência ou quando fazemos humanidades, isto é uma maneira de falar um pouco livre, mas nós quando construímos o conhecimento, a intenção que está por trás disso tem que acompanhar o próprio fazer. Nós queremos fazer isto para quê? O que é que nós queremos valorizar com isto? E isso é muito importante, nomeadamente na tecnologia, por exemplo. Porque é que
houve áreas da tecnologia que avançaram e outras que só agora é que estão a avançar. Por exemplo, no que diz respeito às mulheres, todas as tecnologias do feminino sempre ficaram para trás, nunca foram muito fomentadas até os anos 60, 70, e, portanto, tudo isso faz parte de uma interrogação que é necessário colocar quando se ensina, quando se constrói o conhecimento, como é que se valoriza o conhecimento, qual é que é o conhecimento que é valorizado, qual é o que fica em vantagem e o que fica prejudicado. E eu penso que... Quais foram silenciados? Exatamente, todas estas interrogações que, aliás, o professor Foucault na sua brilhante exposição. Portanto, depois é aquela parte que eu penso também muito importante, de envolver a ação do trabalho comunitário, estar junto com as pessoas. E atualmente já se faz isso. Já se faz isso, não é? E não se faz tanto como seria de fazer, mas já há a construção de parcerias que têm dado realmente resultados no sentido de afirmação de culturas, de desenvolvimento até de culturas, e eu penso que isso é uma parte que começa a ser trabalhada dentro das instituições de ensino, quer a nível do ensino básico e secundário, quer a nível das instituições de ensino superior. E, portanto, e outro aspecto que eu penso que também é importante é a questão da escola, não é? Porque os currículos existem predominantemente em escolas e, portanto, as escolas com os seus dirigentes, com o valor que têm enquanto instituições nas sociedades atuais, têm que também se interrogar elas próprias, no sentido de, porque têm um papel muito importante, no sentido de fomentar os tais blockers ou facilitators que o José Luna estava a falar, e que eu penso que também podem ser pensados em termos das escolas, das suas direções, dos seus corpos docentes, e não só em termos do professor individual. Porque as escolas também têm um papel a dizer nesta coisa. Dá a poder às escolas, as escolas saberem realmente como é que se reconhece as diferentes heranças culturais, como é que se combate o preconceito, como é que se realmente implementa pedagogias para a equidade. Enfim, o currículo é um instrumento de formação, de facto, extremamente potente e importante, e a sua flexibilização, no sentido de incorporar, mas também promover essa imaginação que diz, eu penso que de facto é aqui o nosso papel e o papel que nós vamos ter que trabalhar para fazermos o tal mundo mais justo, mais igualitário, mais humano e mais perto de nós. Não sei se esgotei o meu tempo, Rosa, se estou muito fora, se tenho mais tempo. Muito obrigado, professora Darlinda, pela sua intervenção tão sagaz. Muito bem, agora vamos dar o espaço, então, à participação de todos aqueles que estão presentes, nomeadamente os nossos doutorandos e professores do Programa de Doutoramento em Estudos Globais, mas também aos outros convidados que estão a assistir fora do Círculo de Doutoramento. Sejam todos bem-vindos e, entretanto, se quiserem pensar em intervenções a fazer, podem fazê-lo via bate-papo ou então levantando a mão para poderem intervir. Peço é que as intervenções sejam muito sintéticas, nomeadamente em forma de questões que queiram fazer ao professor José Marcelo de Freitas Luna. Agora damos a palavra à colega doutoranda Isabel Ramos, diretamente de Mesão Frio. Seja bem-vinda. Obrigada, muito boa noite. A minha pergunta é para o professor José Marcelo. E é uma pergunta e de certo vai ao encontro de uma das resistências que a professora Darlinda estava a falar há pouco.
Professor José Marcelo, uma visão abrangente do currículo que prevê uma infusão de perspectivas interculturais não vai alongar o currículo? Muito bem. Eu já agora aproveito para... Muito. Sr. Professor Sim. José Marcelo Freitas Luna, se me permitir, eu acrescentava mais uma pergunta que foi aqui colocada no bate-papo pela nossa professora Manuela Pereira, diretamente da Madeira, que participa assiduamente nestes seminários, a quem muito agradeço. É como se fosse uma doutoranda nossa, mais doutoranda, pós-doutoranda, está sempre presente e muito interventiva, a quem muito agradeço. E a mais fiel das nossas participantes nestes seminários. E a professora Manuela pergunta o seguinte, que também tem muita experiência nesta área, pergunta assim: qual é o posicionamento do Sr. Professor José Marcelo de Freitas Luna relativamente ao chamado currículo oculto? E depois temos também aqui uma pergunta do professor Fernando Correia, pode usar da palavra diretamente da Amadora. Tenha a bondade. Liga o microfone, por favor. Muito boa noite a todos, a este universo. Muito boa noite ao conferencista. A minha questão vai também no sentido até que ponto o currículo oculto é bom ou é mau? Qual é a natureza do currículo oculto? O professor Marcelo fala. É isto, obrigado. Muito obrigado, Dr. Fernando Correia, pela sua pergunta para o debate. Agora damos a palavra ao professor José Marcelo Luna para responder às interpelações. Tenha à vontade. Sim, muito obrigado, professor José Eduardo. As professoras Isabel e Manuela, também meus agradecimentos ao professor, ou é doutorando Fernando Correia? Doutorando. Professor e doutorando Fernando Correia. Bom, igualmente os meus agradecimentos por fazerem essas perguntas, que são expressões de que se mantiveram atentos, curiosos e interessados no debate, sem o que o cenário não existe, não é? Ele não se repete, ele não se mantém. A professora Manuela não estaria participando de todos se não houvesse esse tempo, esse espaço para o debate. A infusão, professora Isabel, a infusão de perspectivas multiculturais, se eu disse na minha exposição intercultural, eu peço desculpas. A literatura, então, trata de infusão de perspectivas multiculturais e de práticas interculturais. As práticas são interculturais e as perspectivas, elas são multiculturais. Portanto, a infusão é delas, é das perspectivas. E por perspectivas, nós devemos entender tudo que se pode acrescentar de fundo cultural, de diversidade cultural, a todo e qualquer objeto de aprendizagem, ou conteúdo programático, ou estratégia de ensino e aprendizagem, ou forma de avaliação. Deixe-me exemplificar para que a resposta à sua pergunta não só seja objetiva, como clara. A sua pergunta foi: a infusão não alonga o currículo, não é? As escolas, as universidades, nós como professores, nós quando estudantes, nós por vezes nós sentimos que já não há tempo, que já não há espaço para quem ainda chama grade curricular fazer-se qualquer outra inserção. E quem chama matriz curricular, a maioria das escolas, universidades aqui no Brasil já usa essa terminologia, ou seja, de matriz curricular, também se queixa da falta de tempo. E quando nós falamos, eu e colegas que conhecem e que já há algum tempo falam sobre a temática da internacionalização e chegam, inclusive, a
oferecer, chegamos inclusive a oferecer oficinas, workshops, trabalhos assim bastante práticos do que se chama redimensionamento do plano de aula. Pois bem, todos vêm com essa pergunta, nós não temos tempo e você está aí por pedir que haja mais conteúdo, mais leitura, mais autores. Não é bem isso que nós pedimos. Nós não pedimos que se acrescentem conteúdos, nós não pedimos que se acrescentem disciplinas, matérias. Nós pedimos que há infusão de perspectivas. Então, para tratar, vamos usar aquele exemplo que eu já dei, vamos trazê-lo de volta do signo. Poderíamos trazer outro da matemática, da sociologia, de qualquer que fosse, seja a disciplina, a matéria, o curso, mas vamos que seja esse o objeto de aprendizagem, signo, não é? Não é para termos uma nova disciplina de introdução aos estudos linguísticos ou de linguística teórica. Nós desejamos somente que signo possa ser tratado por mais de um autor, a partir do subsídio teórico-metodológico de mais de um autor. Mesmo que tenhamos que usar outro termo, por esse ter sido designado por Ferdinand de Saussure. Mas quando ele usou, foi para descrever um determinado fenômeno. Então há, usando outro exemplo de conteúdo, o hino de equação. Nós chamamos aqui equação de primeiro grau, equação de segundo grau. A equação de primeiro grau seria, então, para os anos da escola básica, do fundamental, do primeiro ao oitavo ano. Então, a equação, normalmente, ela é ensinada com base numa matemática, como se não houvesse outras matemáticas, como se não houvesse um referencial, que é o da etnomatemática, para tratar das matemáticas, né? De formas diferentes de ensinar e de aprender. Outras referências. Então, quando nós passamos desse plano teórico, que foi essencialmente a minha exposição, para um plano prático, que é o plano das oficinas, dos workshops, o que é que nós fazemos? Nós tratamos das abordagens. Um currículo, ele se internacionaliza por acréscimo, sim, há quem faça isso, mas se internacionaliza mesmo por infusões. O que é o acréscimo? O que algumas universidades fazem, algumas escolas fazem. Acrescentam essas instituições disciplinas. Uma das mais comuns a serem acrescidas ao currículo, como forma de dizer que a escola é internacional, são as disciplinas de línguas, como inglês, francês, alemão, enfim. Então, é ensino bilíngue, é ensino trilíngue, não é? Ou é ensino de ciência, de matemática, de história, de geografia, numa língua estrangeira, não a vernacular, numa língua estrangeira. Então, ao fazer isso, faz-se aí o acréscimo. Outro exemplo é quando se acrescenta disciplina como a sociedade, cultura. Outra que é muito usada é comunicação intercultural. A instituição está preocupada com o desenvolvimento intercultural, da competência intercultural dos seus estudantes, ao invés de infundir perspectivas em cada uma das disciplinas, cria uma disciplina. E, ao sair dela, o aluno vai para outras em que a monocultura é a base. A monocultura é a expressão do plano. Né? Então, professor Isabel, não. Os estudos que nós temos feito, as pesquisas que nós temos revisado do Brasil, fora do Brasil, eu particularmente já orientei umas 2 dezenas de teses de doutorado sobre internacionalização, e algumas, inclusive, são como foco
como locus escola de educação básica, não há a necessidade de mais tempo, não há necessidade de que o currículo se alongue, se prolongue. Agora, é fato que do professor vai se esperar mais, vai se esperar assim, que ele seja mais questionador, que ele seja mais inquieto e que ele não se conforme com, ano após ano, ensina as dicotomias socirianas, baseando-se apenas no Fernando Saussure, não é? Ensinar signo, ensinar linguística, baseando exclusivamente no Fernando Saussure. Ele tem que ser inquieto o suficiente, desconfiado o suficiente de que o fenômeno linguístico foi, sim, explorado, e a história das ideias linguísticas, a historiografia linguística mostra que há muito tempo, em países, inclusive latino-americanos, em países do mundo árabe, já havia quem pensasse língua, linguagem, a forma sistemática, sistematizada, só que não tinha o respaldo na língua, não tinha o respaldo no poder político, econômico daquele país para poder se projetar em universidades e para as escolas. O currículo oculto, professora Manuela, o currículo oculto, quando se trata de internacionalização, ele é uma mais-valia. Não há como se conceber o processo de internacionalização do currículo sem considerar que tudo que se faz na escola, em torno dela, na família, é curricular. Então, não há como referir a extracurricular. Não é um evento que o Marcelo Luna organiza que vai fazer da instituição em que ele atua internacionalizada. Por mais que bem intencionados estejamos todos aqui, não é este evento que torna o currículo do doutoramento internacionalizado. É o que vai fazer cada professor, é o que faz cada professor, cada estudante, não é? Quando toma, por que não explorar uma referência que não é paradigmática, não é? Por que não explorar numa língua, mesmo que seja numa tradução, um autor que também aborda globalização da perspectiva do seu país, da sua cultura, não é? Da sua identidade. O currículo oculto, por vezes, ele é a oportunidade que professores, que estudantes e gestores têm de lidar com as diretrizes governamentais, que, por exemplo, não autorizam que um currículo tenha mais do que 360 horas para uma especialização, que uma disciplina não tenha mais do que 60 horas. Então, se for para além das 60 horas, onde ser? Vai ser nos eventos que realizamos também, vai ser nos cartazes que afixamos nos corredores, vai ser em eventos como este aqui que fazemos, vai ser em torno daquilo que não é considerado formal, mas que sim é considerado curricular. Meu caro Fernando, você foi a primeira pessoa que me abordou sobre a bondade ou a maldade do currículo oculto. Eu lhe agradeço imenso por isso. Eu prefiro achar que essa dualidade ela é aplicável, sim, ao currículo e que depende de nós, não é? Depende do nosso grau de simpatia à diversidade curricular, à diversidade nossa, que dá vivacidade, não é, ao currículo, para entendê-lo como bom ou mal, do bem ou do mal, não é? Eu diria que o currículo como um todo é necessário, e eu não diria que ele é um bem necessário. Ele é necessário, ele está presente nas nossas vidas, nós vamos reproduzi-lo. O que, pelo processo da internacionalização, nós somos chamados a fazer é imaginá-lo, nos imaginar,
fazendo de forma diferente. E quando nós imaginamos, nós queremos fazê-lo melhor, nós queremos fazer melhor, não é? Então, se eu tiver que responder, eu respondo que ele é bom. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor José Marcelo de Freitas Luna. Agora vamos a uma ronda final de perguntas, para depois darmos a palavra final ao professor Marcelo. Há aqui algumas no bate-papo que já vou ler, à consideração do professor Marcelo, e depois, se mais alguém quiser fazer alguma intervenção breve, levante a mão e eu darei a palavra. Mas, entretanto, vou ler as perguntas que estão no bate-papo. Pois não, professor. Doutoranda Daniela Farias, ela pergunta o seguinte: a influência dos organismos internacionais nos currícula é, no seu ponto de vista, um obstáculo ou um facilitador ao currículo intercultural? E outra pergunta ainda da professora Manuela Pereira, que há pouco assim também fez uma questão, e pergunta assim: a investigação, certamente na área das ciências da educação, refere que o currículo é um produto de gerações de remendores, de uma sucessão de remendos, de acrescentos. E a senhora professora Manuela pede para comentar, por favor. A professora Rosa Maria Sequeira pergunta, no seguimento do que disse a professora Manuela, e então o que dizer dos organismos nacionais que depois definem e controlam e orientam e aprovam a organização curricular dos diferentes cursos, no nosso caso, como a A310, que é a Agência Nacional do Ensino Superior, entre outras. Cada país tem as suas agências, os seus organismos de controle. José Eduardo, eu posso explicar, se me der licença. Pode, à vontade. É que muitas vezes o currículo se faz por mimetismo. Isto também, internacionalmente, não sei se esta era a orientação da pergunta da Daniela Frias, mas eu penso que quando se faz um currículo, e temos essa experiência com os tais organismos como a A310, são organismos nacionais que sancionam e nos avaliam, eles até têm uma pergunta em que, quando se propõe o currículo, querem que nós apresentemos já exemplos anteriores, internacionais, desejavelmente, que tenham um currículo igual ao nosso. Portanto, dá-me a impressão que pode haver aqui não muito espaço para a inovação e para a imaginação, uma vez que e às vezes isto também se faz muito naturalmente, queremos imitar a Universidade de Harvard, porque é boa, então vamos fazer igual, sem pensar sequer que com as nossas condições pode não ser o ideal, porque Harvard é Harvard e Portugal ao Brasil é outra coisa. Portanto, este era o sentido da minha pergunta, que penso que se calhar é um bocadinho também não muito diferente da pergunta da Daniela. Bem, então, muito obrigado, professora Rosa Sequeira. Vamos continuar aqui. O doutorando Júlio Curado faz este comentário. Encontro também aqui um paralelismo com as questões de género, em que muitas vezes se opta por acrescentar elementos em vez de diversificar perspectivas e contributos. Eu também gostaria de fazer uma pergunta que é a seguinte: no contexto do pensar e do refletir o currículo em contexto de globalização e da construção de um currículo que tem em conta as dinâmicas globais, os desafios globais, o mundo global em que hoje vivemos, também tem sentido falar do conceito daquilo que podemos chamar o currículo identitário. O currículo identitário é quando o aluno chega à escola e à universidade, vem com uma formação que recebe desde que recebe o leite materno, da sua família, dos seus pais, do seu ambiente social, vão formando a sua identidade, que é a identidade familiar, de bairro, de cidade e até de país. Qual é o lugar do currículo identitário no pensar o currículo global, em seu entender? E mais alguma questão que algum dos presentes queira fazer para terminarmos esta ronda
e para darmos a palavra final ao professor Marcelo Luna. E agora que eu dou a oportunidade, depois encerraremos, porque não podemos também exagerar no tempo. Temos aqui uma pergunta da Ana Miguel Carvalho, que assim diz, que assim pergunta: no seguimento do comentário da professora Rosa, não será por vezes até colocada em causa a autonomia universitária? Muito bem, mais alguma questão? Se não houver, fechamos aqui a ronda das perguntas e damos então a palavra final, que já são muito instigantes estas questões. Damos a palavra então final ao Sr. Professor José Marcelo Freitas Luna. Tenha a bondade. Sim, obrigado, professor, mais uma vez. A primeira pergunta é da Daniela e da Rosa, não é? Que elas se complementam. Exatamente. Sim, eu concordo com a Rosa quanto ao que ela chamou de imitação, não é? Essas instituições, eu não sei sobre todas portuguesas, eu conheço a de Coimbra um pouco, não é o caso, mas a maioria das brasileiras, elas se orientam, a maioria se orienta, perdão, por isso que a Rosa chamou de tomar aquela referência, normalmente a norte-americana, umas 5, 10 norte-americanas e outras dezenas de instituições norte-americanas acabam por, sabendo que há mundo afora, instituições que acham que internacionalizar é fazer parceria para adotar currículo tal qual, não é? Sem respeitar a identidade, sem respeitar o diálogo, sem querer a interculturalidade, e essas instituições acabam por comercializar diplomas e passaram a definir esses diplomas como de dupla titulação ou de dupla diplomação, né? Eu sou um crítico bastante mordaz na minha instituição, da qual eu me aposentei formalmente, estou colaborando como pesquisador sênior, mas durante o tempo em que lá eu me mantive, inclusive ocupei cargo de gestor de cooperação internacional, as duplas diplomações eu fui muito crítico, que o que se tinha ali realmente era comercialização de títulos, não é? Não se tinha realmente o diálogo intercultural, não se queria saber como que como é que se ensina a temática aqui, era como se ensina lá, com um de lá, com um professor de lá, e a tudo isso, estudantes e professores e gestores baixando a cabeça, pagando e pagando bastante, não é? Então, embora isso seja definido, por isso que eu disse que não é unívoco o conceito, por isso que Rudzik diz que é um processo que só pode ser definido por aferições, você precisa dizer o que é que você quer e a partir daí você dizer com que estratégias vai chegar. E aquelas instituições que querem realmente a dupla diplomação. E há escolas, inclusive de nível médio, de nível fundamental, querendo seus filhos estudem, há famílias que, chamadas por essas escolas, que se chamam de internacionais, porque tem um convênio com uma instituição norte-americana, principalmente algumas poucas canadenses, outras poucas europeias, o maior número aqui no Brasil, menos e norte-americana, que então defendem que a função internacionalizada ela vem assim. E não, sabemos que não vem assim, que nós não precisamos de convênio, nós não precisamos de um diploma para que nós nos desenvolvamos interculturalmente. Isso se faz por um currículo em qualquer língua, já, desde que as perspectivas multiculturais elas se infundam. Quanto ao papel dos organismos, eu faço o coro a mesma pergunta, sabe? Por vezes é facilitador. Em um país, que é o caso do nosso, né? O caso de Portugal, felizmente, não há políticas de
voltado para a educação, para a ciência. O que há, no máximo, são programas, projetos muito suscetíveis à mudança de nome que pode acontecer de um mês para outro, e às vezes da noite para o dia. Nós já tivemos, assim, governo em que houve troca de ministro da Educação 3 vezes, 4 vezes, um por ano ficou, né? E qual é a consequência disso? Um projeto, um programa por ano. Foi assim com Ciências Sem Fronteiras. Alguns de vocês desse programa. Governo passado, um governo brasileiro passado, aprovou, destinando uma verba altíssima, financeira, digo, altíssima, sem precedentes, e que eu quero acreditar que sem sucessões, tamanho o montante, e que durou o tempo do governo, e nem isso, porque o governo interrompido por um impeachment, e quem seguiu colocou, congelou, foi o termo usado, né? Em que consistiu Ciências Sem Fronteiras, como o próprio nome diz, que estudantes brasileiros fossem para diversas partes do mundo e começaram a ir para Portugal. E foi a cooperação Portugal que primeiro sofreu, né, do organismo internacional. Qual era o organismo internacional? Era o governo brasileiro, que normatizou assim: o programa continua, mas não com destino a Portugal, porque nós falamos a mesma língua. Como se a língua dissesse sobre tudo que é cultura. Olha, bastante. Não é? E como se a internacionalização fosse uma mão, não fosse mão dupla. Não é? Como se a mobilidade, como se intercâmbio não dissesse sobre trocas. Ora, o brasileiro precisa ir a Portugal e falar sobre si, falar sobre nós, sobre nossos autores, sobre a ciência que nós fazemos, sobre a matemática que ensinamos, que aprendemos, e ouvi-los, e voltar com essa competência e difundir, e ser um multiplicador, não é? Então, por vezes, facilita, por vezes, é um grande blocker, não é? O Ciências Sem Fronteiras foi interrompido, desde então não há fomento do governo federal, do governo estadual, muito menos municipal, para a mobilidade estudantil. Então, e não é por causa da pandemia, mesmo antes, e vai ser assim depois. Só vai fazer um período dos seus estudos fora quem puder, quem pagar. Vai ser mais uma vez um programa ou programas de elite para elite, né? De elite para elite. Por isso que a internacionalização do currículo, em qualquer que seja a escola, ela é necessária, que é para resolver, ou pelo menos dar encaminhamento a essas desigualdades, essas inidades, para que não fiquemos assim tão vulneráveis ao que pode ser sim uma influência negativa de organismo internacional. Deixa-me ver agora outra. São todas perguntas tão interessantes. Sim, o paralelismo com as questões de gênero é total, ele é devido, ele é oportuno. Quem me fez essa pergunta foi o Júlio, não é? Sim, Júlio Curado, eu concordo com você. Há algumas pesquisas que relacionam isso daí, relacionam a educação inclusiva, enfim. Então, trata-se de algo realmente muito importante. Eu tenho experiência de avaliador de universidades aqui no Brasil, de chegar e encontrar o que eles estavam chamando por uma atitude positiva em relação à diversidade, uma disciplina. Então, aquela bem assim, o aluno entra naquela disciplina, ele escuta um professor, ele tem acesso a uma literatura que é fecundante de uma discussão, de uma abertura à diversidade, mas vai para as outras disciplinas e tudo continua igual, né? Então, não. Como para o gênero, né, para qualquer outra questão que diz sobre a pauta da educação intercultural, isso precisa ser por infusão em todas as disciplinas. E deixa-me ver qual é a outra. Autonomia. Autonomia universitária. Eu não sei, eu nunca pensei assim, sabe? Porque
eu conheço um pouco a história da universidade, pelo menos desde Humboldt, desde o projeto dele, não é? A Universidade de Berlim, sobre como que a autonomia universitária foi definida, quanto que ela é seguida para ser projeto de universidade, a partir da qual outras universidades surgiriam. E não, nós não temos, né, autonomia, um idealismo muito grande, mas nós não podemos ficar sem ele, nós não podemos ficar sem universidade. Um mundo sem universidades seria um mundo pior. Então, cada um fazer a sua lição de casa, por assim dizer. Eu acredito, e eu já começo a fazer as minhas considerações finais, porque eu estou bem consciente do tempo. Eu acredito muito, e eu sou muito agradecido pelo companheirismo que eu tenho na Rosa e, por extensão, em todos os colegas que estão hoje aqui da Universidade Aberta, porque é lá que eu tenho obtido essa abertura para poder fazer essa proposta de internacionalização do currículo, de globalização do currículo, mais difundida, mais conhecida em Portugal. Foi assim. Foi lá em Coimbra que eu conheci a Rosa, e ela veio ao Brasil e estivemos no primeiro evento de internacionalização, eu digo que promovido em língua portuguesa no mundo, e depois disso nós não paramos mais de produzir, de orientar, tentar, enfim. E agora esse livro, esse seminário hoje, não é? E o livro em que currículo dá título, não é? Currículo é a chamada dentro do doutoramento, uma das chamadas dentro do documento. Então isso me honra, isso me alegra, isso me deixa muito otimista de que esse doutoramento não é porque tem o nome Estudos Globais, é porque realmente há preocupação com a globalização e com o lugar que tem disciplinas como a educação intercultural no seu currículo. Muito obrigado, professor José Marcelo de Freitas Luna, pela sua intervenção, pela riquíssima conferência que partilhou connosco, aos colegas que participaram, que deram as suas contribuições. E antes de terminar, como o nosso dizer de poesia que estava destacado para hoje não pôde estar presente, então vamos buscar alguém ao banco de suplentes, neste caso eu próprio. Vou ler então uma poesia tirada do livro de uma grande poeta portuguesa, Sofia de Melbrenner Anderson, uma poeta que eu muito admiro, acho que certamente uma das maiores poetas da nossa literatura portuguesa, da sua obra poética publicada pela Caminho, e que diz assim: liberdade. Aqui nesta praia, onde não há nenhum vestígio de impureza, aqui onde há somente ondas tombando ininterruptamente por espaço e lúcida unidade, aqui o tempo apaixonadamente encontra a própria liberdade. E com esta poesia, assim terminamos a nossa sessão, desejando a todos um bom regresso em casa, com muita saúde, harmonia e paz, e agradecendo mais uma vez ao professor Marcelo Luna esta colaboração importante, e esperando contar com ele, que continua a colaborar connosco, através da professora Rosa, neste pensar e projetar um currículo mais global e integrador das diferenças e da riqueza que a nossa humanidade vasta e diversa tem. Obrigado pela vossa presença e bom regresso a casa. Obrigado.